pessoal chegando. Ei, Fabíola, chegando nossa convidada, que legal, que legal. Sejam todos bem-vindos. Aceitando a nossa querida convidada, ser criativo agora. Que legal. Pessoal, rapidinho. Ei, Olá, querida! tudo bom? Tudo bem? Chegou chegando. Ei! Chegamos! Gostoso! Um pouquinho mais longe. Isso, eu também vou tentar ajeitar aqui melhor, aproveitar Que, a gente... enquanto o pessoal tá chegando. que legal. Muito bom. Legal. Eu acho que eu vou subir um pouquinho também. Peraí. Tranquilo. É aquele momento para acertar, já que a gente tá sem assistente, né? Não, mas hoje tá tudo diferente. Sempre tá na posição certa. E aí, Fabíola, tudo em ordem? Tudo bem, minha querida. Tudo ótimo. E você, tranquilo? Fabíola tem um novo user. Olha aí. Quem que tá falando? Olha, a Lídice é uma artista lá de Piracicaba, faz parte do grupo de estudos. Obrigada, Lídice, pela Que presença. legal, que legal. Ai, que bom. Hoje é um tema bem diferente, né? E Karina chegando. Que beleza. Que gostoso. Sejam todos bem-vindos. Ó, a Suzana também foi do grupo de estudos, é fotógrafa. Oh, Bom te ver, Su. que bacana. Isso, Ah, que graça. que bom. Então, mas fala um pouquinho desse grupo de estudo enquanto a gente tá chegando, então. Claro, claro. Aí de repente a gente já vai esquentando os motores, né? O grupo de estudos ele acontece na Casa Contemporânea, que é um espaço multidisciplinar na Vila Mariana, em São Paulo. E por conta da pandemia, a gente está trabalhando de forma online, então o grupo se encontra quinzenalmente, numa sala Zoom, ao invés de ser no ateliê da Casa Contemporânea, e a gente discute um formato, um suporte inusitado na arte. Na verdade, é um suporte que a gente chama de livro de artista, que é usar do livro, esse livro de literatura, mas trabalhar bastante a questão da imagem, diferentes técnicas, colagem, gravura. Então, não é exatamente um curso onde eu ensino coisas, na verdade, as artistas, porque agora estamos só em mulheres, né? Elas trazem o que estão produzindo e de vez em quando eu faço algumas provocações. Olha, Nina, você pode participar, se quiser, dá para você assistir um dos encontros de forma gratuita. O que eu só vou pedir é para você me mandar uma mensagem, tá? Eu posso te explicar de forma mais específica. Aí fica melhorzinho para você tirar todas as dúvidas. Mas é muito bacana porque a gente fala sobre, junto do livro de artista, a gente fala também sobre questões da memória, processo criativo. Então acaba, digamos assim, todo esse assunto que a gente vai falar hoje convergindo com muito do que eu penso e pratico no grupo de estudos. Então, a Lídice está aqui, aí tem a Áurea Denise foi minha colega de faculdade. Ai, E que a legal. Áurea também trabalha com livros de artista, embalagens artísticas, encadernação, uma fofa. Então, Nina, eu espero sua mensagem, tá bom? Eu acho que vai dar pra gente conversar. Que legal. Então, vamos começar apresentando, porque hoje o negócio vai ser quente, né? E, nossa, é muita coisa acontecendo junta, muita sincronicidade. Então, a gente tem que usar muito esse tempo, né? Então, Sim. para quem não conhece a Fabíola, como eu, Não, te garanto que mais que você, só minha mãe. olha que honra, hein, Fabíola? É uma honra, é uma honra. Ai, mas bom, a gente vai falar disso também, né? Mas a Fabíola É. é artista visual e pesquisadora, então tem um caminho aí nas artes e na parte de criação. Então, você quer colocar alguma coisa a mais no seu currículo? Você acha que é interessante comentar alguma coisa a mais? Eu acho que assim, as pessoas olham e falam, ai, mas ela é tão novinha, né? Ah, E de repente fiz tudo isso. Sabe aquela vozinha que chama a gente para continuar estudando e sempre compartilhando conhecimento? E a educação foi um meio de eu
conseguir compartilhar todo esse conhecimento e esses estudos. Então, eu fiz o curso de artes, graduação, depois fiz mestrado, doutorado. Então, quer dizer, eu busquei no ensino uma forma de compartilhar o fazer artístico, né? E também, né, Carmen, o compartilhar de uma visão de mundo, que é uma responsabilidade muito grande, tanto quanto professor quanto artista, né? Então, acho que o que eu poderia complementar, assim, mais do que falar do meu currículo, é essa função que a gente tem e assume ter de propagador de ideias, né? Propagador de práticas e coisas que a gente realmente acredita. E tudo que eu dou aula, tudo que eu compartilho são coisas que eu realmente acredito. Eu até falo que eu sou meio egoísta porque eu só falo de artistas e coisas que eu gosto e que eu acredito, né? Então, acho que se tiver algum aluno meu aí acompanhando, vai saber que eu sempre falo isso em aula e no final das contas dá tudo certo. Mas veja, agora vamos àquela historinha lá de bastidor só entre quatro paredes. Sim! A Fabiola lembrou, ela foi ao consultório, né? Eu sou dentista de crianças, trabalho com constelação familiar, né? E aí a gente se reencontrou há um tempo e a Fabiola lembrou o que eu disse para a mãe dela quando ela foi ao consultório, que eu vi a Fabiola pela primeira vez usar o fio dental. Tá dando uma ressonância, Fabi, acho que no som. Será que tem alguma coisa ligada aí? Deixa eu abaixar para ver se melhora. Melhorou? Vamos ver. Às vezes é a altura do som. O que você achou? Melhorou? Melhorou. Agora, então conta tá bom. pra Às vezes é o microfone. o que nessa hora eu vi de você. Conta para quem não sabe. Isso, bem, esses dentes que todo mundo elogia, foi graças, obviamente, a essa dentista que me pôde ensinar coisas muito importantes, como escovar, passar fio dental. E a minha mãe sempre falou que quando a Carmen me viu pegando no fio dental, isso é uma história muito curiosa, ela percebeu que eu tinha um jeito mais para as artes, né? Porque eu segurava o fiozinho de uma forma muito especial, diferente, mais cuidadosa. E outra observação que também tem muito a ver com a observação do corpo e da própria vida, né, Carmen? O tamanho dos dedos, né? Então ela falou assim, se ela não for ser artista, ela vai ser pianista, porque tem destreza nos dedos. Então a Carmen, antes da minha mãe, do meu pai ou de qualquer, até mesmo de mim, ela já viu uma artista ou um potencial, né, de artista apenas nesse cuidado em segurar o fio dental. E isso para mim é uma história muito afetiva, muito doce e carinhosa, porque a Carmen sempre foi, né, essa pessoa iluminada e incrível, que numa determinada época da minha vida foi extremamente importante, né? A gente sabe o quanto que a dentição e uma boa alimentação é importante, mas hoje ela está, digamos assim, acompanhando o meu interior, porque a constelação familiar, ela já era uma coisa que me cutucava, e eu perguntava o que é isso, todo mundo contando altos relatos, eu falei, gente, isso é transformador. E de repente a Carmen estava na ponta do meu nariz, quer dizer, a pessoa que me conhecia desde os 4 anos de idade, foi a pessoa que agora, eu com 34, Carmen, desculpa. Nem precisa falar. Falei. Indiscrição. Entrou na minha vida de novo de uma forma muito forte. E a Carmen foi na minha primeira exposição coletiva na Casa Contemporânea. Isso por volta de 2008 ou 2009. Então, assim, muitos encontros, né? Eu fico muito feliz de estar aqui hoje a convite dela, nessa troca que a gente já começou conversando outros dias, né? Então, na verdade, o resultado dessa live, além da parte da participação de vocês que estão ouvindo, foi uma construção. E essa construção foi mágica, né, Carmen? Assim. Foi mágica. Então, vamos começar da construção, né? Que foi, acho que é digna. Então, teve até no videozinho que eu coloquei para explicar um pouquinho do que aconteceu hoje, a Carla, que é da veterinária sistêmica, né, uma seguidora, fez uma observação que me chamou muita atenção. E aí fiquei pensando o que no ser humano demonstra a vida.
né? O que você expressa que o outro percebe como vida. E aí, refletindo, aí, já no meio de uma série de sincronicidades, eu comecei a ver o quanto é importante o processo criativo e o quanto o processo criativo move no ser humano e o quanto esse processo criativo ele é vital também para ser usado de uma forma terapêutica e fazer com que pessoas consigam passar de uma forma mais suave situações mais críticas na vida. Aí a gente começou um diálogo em torno disso e fazendo conexões incríveis. Então, vou deixar para você, Fabiola, algum assim, aspecto que você queira começar contando, que chamou sua atenção naquela conversa que a gente teve com a Márcia, né, que também está assistindo aí. Depois ela vai ser mencionada também. Pode Ah, que bacana, ver o que muito você bom. achou ativo É aí. muito bacana isso que a Carmen comentou, né? O quanto que é essencial a gente prestar atenção, porque todo ser humano, ele naturalmente é criativo, né? E toda vez que eu vou fazer algum tipo de fala, independente se é no meio artístico ou no meio, digamos assim, não artístico, eu sempre tento dar uns toques, que são as dicas que eu uso no meu próprio processo de criação, né? E uma das coisas é com relação, primeiramente, a gente acreditar na gente mesmo. E que, por mais que a gente receba as críticas, né, elas têm que, na verdade, ser ouvidas e filtradas. Porque nem sempre a opinião alheia vai ser uma opinião construtiva. Muitas vezes há outras, digamos assim, energias, como a inveja, o egoísmo, que vão podar uma árvore frutífera pelo prazer de simplesmente podar algo que poderia dar certo. Então, muitas vezes eu falo assim, ouve aquela vozinha. Cada um chama de um jeito, né? Intuição, sexto sentido. Na verdade, é a voz interior. É a gente mesmo falando pra gente, vai. As críticas são importantes para a gente fazer uma reflexão sobre o que está sendo feito. Também ignorar todas as críticas é complicado. Mas uma das coisas que eu faço é filtre. Porque se a gente está com a autoestima baixa, a gente vai falar sobre autoestima, né, Carmen? A gente recebe essa crítica e ao invés de ser uma coisa boa, vai nos destruir, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, Carmen, porque junto com a gente de forma virtual tem pessoas muito queridas. Tem a Lucimar, artista e professora. Temos a Mirlene, que foi minha colega de faculdade, também uma professora e pesquisadora, uma cientista social maravilhosa. Então, assim, elas sabem o quão autêntica é essa minha fala, de eu sempre falar. Continue ouvindo a sua voz interior. Isso vale para artes, vale para a vida, né? Sabe, eu acho que o brinco está tocando no microfone. Oi, aí fica batendo e faz barulhinho, desculpa. Aí é ruim, né? Poxa vida. Tenta tirar o É microfone. a coisa do italiano, sabe? Assim, vai falando e vai para frente, vai para trás. A pessoa pegou o brinco errado hoje. Não, tranquilo. Você pode até É uma prendida aqui tirar no o colar. microfone se não fizer. Não, ninguém merece. Eu não tô ouvindo a batida, mas vai ficar uma batida, né, muito chata. Obrigada por avisar. Então, agora, essa questão que você levantou, né? Primeiro tem aquela frase que você achou do Edgar Tolle, né? Que impressionante também. Você quer falar daquela frase? Depois eu vou falar da outra. É muito interessante. Eu estou recentemente no Twitter e eu fiquei pensando quem que eu gostaria de seguir no Twitter. E uma das pessoas que eu escolhi foi o Edgar Tolle, né? Porque eu acho interessante, ele tem um livro que é Vivo Agora, né? Até ele me inspirou a criar o Instagram profissional, né? Ser Criativo Agora, ainda é um autor que eu quero aprofundar. Mas essa sincronicidade que a gente vem sentindo, né, com os encontros e as conversas, refletiu nesse post do Tolle, que ele fala que o artista, acreditando ou não, ele encontra a sua essência, a sua criatividade dentro da sua quietude interna. Quer dizer, dentro da gente, a gente encontra a gente mesmo e a criatividade, quer dizer, a energia de mover para fora.
né? E eu achei, claro, essa é a minha tradução livre, né? Porque ele, enfim, escreveu isso em inglês. E é muito interessante a gente pensar o quanto no lugar quieto, silencioso, né? Pensando na quietude, esse silêncio interior, a gente encontra movimento. Porque em geral a gente acha que silêncio é estagnado, né? Uhum. E pelo contrário, então eu achei muito bonito esse encontro consigo. Olha lá, a Suzana falou que leu esse livro recentemente. Que bacana, mais uma sincronicidade. Não é à toa que estamos aqui hoje, né, Su? E eu achei isso mágico, porque ele postou isso 8 horas atrás, e há 8 horas atrás eu e a Carmen, mais ou menos, estávamos falando como é que seria, enfim, um pouquinho do que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Uhum. E deixá-los, né, com essa vontade de mais, como a gente também tá, né, Carmen? Uhum. Uhum. E teve uma questão que quando começou a Carla, né, da veterinária sistêmica mencionou tal, naquela época, que um pouco, uma semana, 10 dias atrás, eu vi também um vídeo do Ed Hartol, e esse vídeo ele serviu como uma base importante para a nossa conversa de hoje. Então, vai estar publicado, já vou dar a Um escapada spoiler. aqui, já vou dar um spoilerzinho, escapadinha que está escondidinho, mas assim, fizemos um artigo grande relacionando as constelações familiares com esse vídeo do Ed Hartole, e tem um também, vai ter no final para vocês baixarem um e-book bem bonitinho com um resumo disso que a gente está falando, né? Então, o Ed Hartole, ele falou nesse vídeo como é importante esse silêncio, né? E uma coisa que ele falou interessante é que, a partir desse silêncio, e aí entra a questão da autoestima também, que a gente vai comentar, a partir desse silêncio, a gente consegue reconhecer o que está dentro, primeiramente, para que o que está fora, reconhecer também, e a gente ter essa troca. Então, criatividade a gente tem como inerente, e o mundo é criativo. Da mesma forma, a gente sente o amor está dentro de nós, e ele está em tudo à nossa volta. Então, aí a gente pode levar para um outro lado, que na medida, e ele fala alguns exemplos disso, na medida em que nós sentimos que a nossa vida ela está na escassez, que em algum momento, ou que a gente vive na escassez, que a gente se acostuma com a escassez, que a escassez está incorporada como parte da nossa vida, o que a gente vai enxergar fora é escassez, e o que a gente vai receber de volta é escassez. Por isso que, pensando em autoestima, a gente pode começar a elaborar aspectos da nossa interioridade como reflexo daquilo que a gente traz para o mundo como resultado dessa criatividade. E aí, como as coisas caminham? Dentro das constelações familiares, nós percebemos que alguns bloqueios acontecem quando as funções ou as leis sistêmicas, a gente não está vibrando de acordo com a harmonia dessas leis sistêmicas. E aí, por mais que a gente queira, essas desarmonias acabam atuando de forma a nos afastar da nossa autoestima, da nossa autoconfiança e também da possibilidade de fazer rodar esse fluxo. Esse fluxo que nós conversamos, né, bastante, acho bem interessante, esse fluxo que não é só da cabeça, não é só do pensar, não é só do sentir e não é só do querer. Esse fluxo que é um fluxo de vida, não é? Esse fluxo, ele vem e representa essa unificação. A partir do momento que a gente consegue unificar, pensar, sentir e querer, a gente consegue se expressar. E aí uma imagem que vem é essa abertura, não é? Que a gente tem que ter para o universo. Porque, né, o Ed Hartole fala que a gente bebe dessa fonte. E, né, e como artista, isso acho que é muito falado, não é novidade, né, Fabiola? Que a gente bebe dessa fonte de criação, de uma fonte universal de criação. Bebendo dessa fonte universal de criação, a gente tem que primeiro reconhecer essa fonte.
Então, a gente tem que estar aberto e receptivo, reconhecer essa fonte, perceber, sentir essa fonte, e aí desenvolver essa vontade de agir em torno da manifestação dessa fonte. E aí, quando está nesse âmbito do querer, que é essa parte do intestino, e que está muito relacionada com serotonina, com depressão, a gente percebe que as pessoas que estão deprimidas, elas estão afastadas dessas percepções, afastadas da criatividade, da arte. Então, o movimento de cura, ele passa por nós estimularmos a criatividade, a expressão artística, porque nós vamos mexer com um espaço que dentro de nós está com deficiência no seu fluxo. E aí, quando a gente leva para essa região, para o chakra basal, por exemplo, então, da mesma forma que a gente se conecta com o superior, a gente se conecta com a terra, com o chão, com a nossa essência. Com a nossa essência, a gente faz essa conexão com o profundo. E aí entra não só com a nossa conexão como humanos, de aceitar as nossas características e capacidades, de nos unificar a essa fonte inesgotável, mas também a conexão com a cultura, com o país. E aí vem todas aquelas imagens, né, do Jung, que associou tanto a nossa natureza humana com o coletivo, e aí nós trazendo para a individualidade do país o quanto é importante essa expressão. E aí, finalizando para você dar uma palhinha, atrás de nós, o nosso pai e a nossa mãe, a nossa ancestralidade. E quando a gente pensa na ancestralidade, a gente pensa na origem, da onde eles vieram. Né? Então vieram do outro continente, passaram por guerras. Então tudo isso está impresso na nossa força de expressão, na maneira, na nossa assinatura, na nossa caligrafia. Então, quando a gente pensa em trabalhar o processo criativo, tudo isso está em jogo. Quando a gente pensa em trabalhar uma dificuldade, uma paralisação do processo criativo, ou de uma doença até, a gente pensa em trabalhar tudo isso e a gente coloca atrás de nós os nossos pais e a nossa hereditariedade. Aí fica mais fácil. E aí que vem aquela história que as pessoas relatam o quanto seus processos criativos se ampliaram, se transformaram, se modificaram depois de uma constelação familiar. Interessante isso, né, Fabiola? Isso é mágico, é quase, digamos assim, bruxaria do bem, sabe assim? Mas não é. É você ter consciência e respeito e gratidão. Eu acho que junto com a palavra sincronicidade, criatividade, eu acho que também essas outras palavras, que é a gratidão e consciência, são muito fortes nesse universo, né? Eu ter consciência do meu processo e eu ter gratidão por todas as experiências que eu tive, né? Boas e ruins, porque elas constituíram, né? Não é ser como algumas pessoas são, aconteceu porque tinha que ser. Não. Mas é você compreender como aquela experiência te fez perceber o mundo de outra forma, a relação com as pessoas. Claro que isso se torna, eu imagino, um pouco mais fácil quando a sua energia ela está mais equilibrada. Porque se ela está tendendo para um desequilíbrio, tudo vai tender para o negativo, ou para a dúvida, ou de repente para o que é insuficiente, né? Ou porque é incompleto, e nunca para o contrário, né? Que é o completo, que é o satisfatório, né? Então, muitas pessoas ficam inseguras com relação ao que fazem,
porque elas desejam a aceitação do outro. Mas antes de mais nada, elas têm que se aceitar. E para se aceitar, a gente tem que se conhecer. E esse se conhecer é tirar máscaras, né, Márcia? Márcia, ó. Carmen, eu li a Márcia na mensagem, a Márcia deve estar pensando na gente, que é a nossa parceira do encontro aqui com criatividade. Mas é também a gente desmascarar e desmistificar o que é esse pai e essa mãe, né, Carmen? Porque muitas pessoas culpam, outra palavra pesadaça, né? Culpam. Ai, eu sou assim porque meu pai é assado. E na verdade, libera os pais, eles fizeram o melhor que eles puderam, na forma como eles conseguiram, e daqui para frente é a gente com a gente mesmo, né? Nessa ancestralidade de idades e gratidão, porque se não fosse tua mãe e teu pai, a gente não estava aqui, né? E a caminhada daqui para o futuro só depende do presente. Então, eu acho que a criatividade, ela também tem uma coisa muito legal que a Carmen falou com relação à natureza, a gente saber de onde veio, esse reconhecimento, né, do chão, da terra, da Gaia, da mãe, de repente dos astros, do céu, que é o reconhecer que a natureza, ao observar a natureza, a gente encontra respostas para muitas coisas. Muitas coisas. Muitos falam das formigas. É uma sociedade que funciona. Das abelhas, né? Que a abelha, sim, foi uma grande revolução na evolução dos animais, porque foi ela que possibilitou uma diversidade de vegetais, para que depois nós pudéssemos nos alimentar, né? Então, as cores, né? Isso é muito para os artistas, né? Se você quer saber se uma cor combina com outra, olha a asa de uma borboleta, ou olha a asa de um pássaro. Você vai saber se o vermelho vai rolar com o verde ou se vai ter uma combinação do amarelo com o azul, né? Então é muito bonito também que a própria natureza, por uma necessidade de existência, ela é criativa, né? Nas suas soluções. Claro que a gente olha dessa forma, né? Porque para ela é uma necessidade de existência, camuflagem, acasalamento, né? Então as plumagens, etc. Então é muito bonito, viu, Carmen, tudo isso que você falou, que na minha cabeça enquanto artista me vieram muitas imagens, né? E o quanto que é possível, sim, através dessa transformação que a constelação familiar traz, você não só ativar a criatividade, mas você vai agir de forma criativa, né? Naturalmente, assim, você quase de forma inconsciente já vai estar sendo e nem vai doer. Eu lembrei do Araquém Alcântara, fotógrafo, e ele tem uma história que ele conta que um grande aspecto transformador na vida dele foi o pai, porque o pai era marinheiro, trabalhava em navios, e uma vez o pai o levou numa viagem. E essa viagem abriu para ele o mundo, despertou as possibilidades do mundo. Então ele começou a enxergar as coisas diferentes a partir dessa viagem. Eu acho tão interessante, eu queria até um dia fazer uma live com ele, pretensão minha, né? Mas porque eu acho que o não a gente já tem, é só perguntar. Ok, vamos ver, mas a gente vai chamá-lo. Mas Sim. eu achei tão significativo isso, porque depois disso, imagine o fotógrafo do Brasil, ele saiu pelo mundo. Quanto que ele caminhou nesse país, não é? E aí a força do pai como inspiração. Eu achei o máximo, o máximo. Mas conta para nós, Fabiola, outros artistas que você gostaria de mencionar nesse. Olha, já aproveitando a deixa, né, dessa questão da viagem, a gente sabe que muitos artistas e cientistas viajaram pelo mundo, né? Tanto para desenvolver seus olhares, as técnicas, mas também para conhecer o desconhecido através dos próprios olhos, né? E não dos olhos de outros. Um primeiro que me ocorre é o Goethe, né? Que além de escritor, ele foi um grande pesquisador da natureza. E ele enfim, ele escreveu um tratado sobre cores, né? Observando a natureza e a relação que as cores têm no nosso emocional. Ele realmente é um autor, acho que por sua diversidade de formação e de interesses, ele, enfim, pode ser citado em diferentes áreas. E ele foi lá, experimentou
e não teve medo de criar suas próprias teorias e sempre de forma muito criativa. E até hoje, séculos e séculos depois, ele é lido, ele é estudado, né? E a teoria dele continua super atual, né? Outro que também trabalhou fortemente com as cores, e porque essas cores tinham a ver muito com a forma ou a maneira que ele estava inserido na sociedade, é o Van Gogh. Né? Puxando agora a questão das cores e observação do mundo, a gente sabe que ele sofria de ataques epiléticos e tudo mais, então ele tomava muitos remédios. Então também ver aquele excesso de amarelo tinha muito a ver com a condição dele de existência. E essa pessoa, gente, enquanto vivo, ele mandava as pinturas para o irmão, que era digamos assim, um marchão, um vendedor de obras de arte, para a mãe. E em vida, ele nunca vendeu uma obra. E hoje, o Van Gogh, você fala em qualquer língua, em qualquer lugar, todo mundo sabe quem é. Né? Sim, Nina, ele também estudava o poder das cores na cura. Tá? Eu não sei se é exatamente o que você imaginou, mas sim. E relacionar também a cor a sentimentos, né? A melancolia ou a alegria. Ele foi um dos que estudou antes da Bauhaus, que foi um movimento artístico que também criou alguns padrões para você conseguir representar sentimentos e emoções. Mas voltando no Van Gogh, olha que incrível. Então, quer dizer, ele acreditava tanto, ele precisava tanto transformar o que ele via, o que ele sentia em arte, que mesmo a mãe jogando todos os quadros no, sei lá, no porão, num canto da casa, e o irmão não trabalhando na venda dos trabalhos porque ele não era compreendido, ele não deixou de produzir. Claro, ele tinha as crises dele, a gente sabe que ele cortou a orelha numa relação conflituosa com o Gauguin. Não estou dizendo que ele ele é super centrado, acredita no equilíbrio interior, não. Mas ele acreditava que ele tinha essa missão, vamos dizer assim, né? Essa força. Eu preciso mostrar para o mundo esse sentimento, essa força, essa emoção, né? Já que muitas vezes ele queria ser pastor, então olha a importância de você querer passar algo que é verdadeiro para você. E aí ele só não foi porque ele não sabia latim, não queria, eu falo assim, latim ninguém entende. Por que eu vou falar, né, vou pregar em latim se ninguém entende? E aí ele foi pregar o quê? Ele foi pregar a arte, ele foi pregar a linguagem universal, a cor, a forma, enfim, eu sou suspeita, o Van Gogh para mim é um dos grandes artistas, não é à toa que ele é muito estudado até hoje, tanto pelos físicos, porque muitos daqueles espirais, né, que ele apresenta na Noite Estrelada é mesmo como os corpos celestes se movimentam, enfim, ele via uma coisa que a olho nu a gente não vê, incrível, assim. Então eu acho que assim, puxando dessa proposta, né, que você me fez de citar alguns artistas, eu fico no Goethe, e fico no Van Gogh. De repente, mais algum aí vem para conversar com a gente. O Goethe é demais, né? Ele usado assim, toda a teoria dele na antroposofia para estudar a observação do ser humano e da natureza. Então, a observação que ele fez da natureza é absurda, não é? Mas disso, a gente vê assim, um impulso, né? Então, é interessante a gente pensar que o artista ele não é perfeito, né? Mesmo esses artistas que são aí, que estão eternizados, eles não são perfeitos. Só que eles acabaram acreditando, né, fazendo uso desse impulso que eles tinham e da mensagem que eles realmente desejavam passar. Exato. E aí, desse vídeo do Eckhart Tolle, que eu acho que é interessante mencionar, é que ele diz que a pessoa pode passar, né, a enxergar o amor. Então, apesar de tudo que a gente tem de imperfeição, nós conseguimos demonstrar algo que é humano, né? Que é animal, que é o amor. E quando a gente consegue manifestar o amor dessa maneira, como você disse, nesse espaço vazio, esse amor tem um poder de construção. É interessante que nesse vídeo ele fala o seguinte, para aqueles que chegaram agora, vai estar tudo escritinho, a gente vai dar para vocês. O vídeo, o e-book, tudo certinho. Então, ele diz o seguinte, que nós podemos fazer esse exercício de observar
saindo de nós esse amor. Por exemplo, ele diz que ele tinha uma bicicleta e ele era considerado uma pessoa, para os padrões europeus da época, abaixo da linha de pobreza. Ele, se fosse ver, era muito pobre, mas ele tinha bicicleta e ele olhava para a bicicleta dele, então ele diz aquele jeitão devagar dele, que ele parava a bicicleta e aí, quando ele ia saindo, ele voltava o olhar dele, olhava de novo para a bicicleta e transmitia o amor que ele sentia por essa bicicleta, né? Depois, quando ele comprou um carro, aí ele disse que fazia a mesma coisa com o carro, mas que não era pela marca do carro, era pelo fato daquele carro prestar aquele serviço para ele. Então, e aí ele nos assim, orienta, nos ensina, né? Que essa manifestação, a gente exercitando esse poder que a gente tem de manifestar esse amor é criativo. Esse amor é capaz de materializar. E ele fala que a gente pode sentir isso em todos os lugares e por tudo. Por tudo. Até num shopping, onde tudo é muito agitado, onde a gente está fora da natureza. Né? Então, até aí, isso acontece. E a gente tem como fazer esse exercício porque está ao nosso alcance, não é? O que você me conta, Fábio, disso? Ah, eu tô assim, eu tô extasiada, porque tem muito sentido. Então, se de repente eu não conhecia a constelação familiar, eu não sabia o nome que as coisas poderiam ter, eu fui perpassada, né? Enfim, eu consigo criar diálogos com outros autores e, e artistas que não falam exatamente como, né, com os termos do campo sistêmico, né, mas que de alguma forma também almejam isso, né? Porque tem a ver com essa relação de completude no incompleto, Uhum. né? Porque quando você transborda, até a Nina falou, né? O artista é o transbordar, né? E agora também a Lucimar, seria o amor uma escapatória entre a existência no plural? Então, assim, temos poetas aqui com a gente. É pensar é, essa, essa necessidade quase assim de luz, né? A luz enquanto fluxo energético, enquanto onda, enquanto partícula, enquanto claridade para se ver as coisas, né? E poder reconhecê-las. Então, se de repente eu não tinha tanta consciência que o amor, né? Por mais que às vezes a gente fale de uma forma meio clichê, né? O amor. Os gregos já falavam dos diferentes tipos de amor e de repente a gente pensa que o amor não é só esse amor vendido, né, nas bancas de jornais ou nas novelas, né, que a gente precisa do outro. É o amor próprio, mas sem essa coisa também de muita autoajuda e siga 10 passos para se amar. Não, não é isso, porque quando é um reconhecimento autêntico, quando é um processo que você percebe em si, não tem 10 passos. Os 10 passos é as formas como você se encontra consigo, né? Claro que ter algumas ajudas, né? Fazer a constelação, se reconhecer como um indivíduo perfeito, mesmo com as suas imperfeições, entender que se eu tenho vontade de cantar, por que eu não canto? E se falarem, você é louca, aí você canta mais alto, né? Ah, mas você não tem mais idade para ser atriz. Mas eu não quero ser atriz, eu quero só participar do teatro, né? Eu quero estar com outras pessoas que também anseiam por essa experiência, né? Então, a gente percebe o quanto que alimentar e manter esse amor próprio, né? Reconhecer que uma bicicleta lhe serve para o transporte, mesmo sendo simples, que você caminhar a pé não é porque você é desprovido de ter um carro, e sim porque de repente você prefere o tempo da caminhada e não o tempo, né, de dirigir um carro, a atenção é outra, te dá muito mais prazer nas coisas que você faz, né? E como é que você pode chamar uma coisa de trabalho se te dá prazer? Parece que são duas, né, coisas completamente opostas, né? E sim, é possível. É possível você olhar para o que você faz profissionalmente com esse amor, né? E se de repente não sente, é porque talvez seja a hora de repensar o caminho, né?
Se há um vazio, depois de toda essa reflexão, que seja um vazio sobre as conquistas, ou sobre o trabalho, ou sobre a forma como a gente lida com a própria vida, vamos pensar, né? E como seria se eu, né? Eu acho que essa ousadia de mudança, de entender a mudança, de às vezes aceitar a mudança, é muito positivo para que a gente sempre esteja alimentando esse fluxo vital, né, Carmen? E a gente muitas vezes tem tanto medo da mudança, ou acha que a mudança ela vai tirar aquilo que é estável, sólido. E muitas vezes o que é estável, é sólido, é uma grande ilusão. Porque não é verdadeira para você, às vezes é verdadeira para sua mãe, para a sociedade. E isso eu falo principalmente para os meus alunos de artes, que têm 17, 18 anos, eu falo, vocês são ousados. Porque aparentemente o mundo que ainda é arraigado de tradições acha que o artista é blasé, que o artista é mais inspiração do que trabalho. Eu até brinco com eles, artista é aquele que, né, fuma maconha e acha que vai vir a ideia através da erva, né, e não do trabalho dos exercícios e da observação do mundo. Eu falei, vocês não, vocês estão aqui, jovens, 17, 18 anos, querendo conversar com esse mundo de forma muito verdadeira. Então eu já falo que nisso eles são extremamente ousados, eles se sentem felizes, porque eu até brinco, qual pai queria que o filho fosse artista, né? Muitos pais que são artistas não querem que os filhos sejam artistas, porque sabem que às vezes sofrem uns perrengues financeiros. Mas entende, né, que se há uma escolha verdadeira interior, tem que seguir a mesma coisa. A família inteira é médico e o filho quer ser engenheiro. A família inteira é de advogados e o filho quer, sei lá, trabalhar com design gráfico, né? Então, ser ousado, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que também levar em consideração para encontrar esse preencher, esse amor e assim poder devolver também para o mundo. Porque se a gente não se acha, a gente, como você disse, né? Se eu observo abundância em mim, né? Eu vou refletir abundância, eu vou ver abundância. E não é que eu estou sendo poliana, né? Todo mundo, às vezes as pessoas confundem com pessoas muito otimistas essa consciência, e não é. É simplesmente dar para o mundo aquilo que eu tenho. Interessante do que você falou, que vem muito forte essa questão do amor como tão forte, que é físico, parece que é uma coisa física. Então a gente, física mesmo, de uma coisa, tem uma força construtora. Então, claro, constelando muitas vezes, né, a gente repara que as mudanças, elas são tão significativas que você fala, nossa, parece que tem consistência. Uma coisa que tem consistência. E outra coisa que é bom a gente lembrar, né, a gente já falou por alto, mas é importante, é a direção. Aliás, no seu e-book tá bem bonitinho isso. A direção o que significa a direção, por exemplo, da criatividade, né? Então, se é inerente a nós, é inerente à vida. E quando a gente não olha para a expressão da nossa criatividade, a gente está indo no caminho contrário da vida. Por isso que a gente, né, até comentamos, se, por exemplo, a pessoa está com alguma dificuldade, uma doença, algum nó, vamos dizer assim, se ela não está conseguindo se expressar, a facilitação da expressão vai levá-la no sentido da cura e no sentido de transformações, porque o importante é ela se colocar de alguma maneira para se dar chance de olhar para a vida. Por isso que às vezes numa constelação familiar, a pessoa que não está vestindo a capa da sua criatividade, ela está distante dos seus pais, ela está distante da vida, ela está caminhando na outra direção. Isso é uma coisa que ninguém quer, né, a princípio. Então, mesmo com a dificuldade, mesmo quando a gente fala, não estou conseguindo, você plantar sementes no outro sentido é importante porque você vai estar construindo.
É muito verdadeiro isso. E muitas pessoas travam nesse aspecto, porque entra no automático, respostas automáticas, situações automáticas, dia a dia automático. Aí aqui eu vou até puxar o que a Nina também trouxe, né? Essa coisa das convenções, que também quer que você seja homogeneizado, né? Como se fossem programados para ser o que devem ser, né? Então, na verdade, isso é quase uma visão de um livro de ficção científica, né? A gente nasceu alfa, beta ou gama, então a gente tem competências específicas, desenvolvimento genético específico, dentro de um padrão específico e acabou. Só que não, graças a Deus, por mais que queiram colocar robôs no mundo, a gente sabe que as redes sociais têm muitos robôs ganham eleições, né? Não vamos entrar em assuntos de política, mas vale a pena a gente perceber, nós somos seres humanos, né? E cada vez mais, quando a gente tem esse preencher consigo dessa consciência, desse fluxo, ninguém segura a nossa criatividade. Porque a gente sempre vai achar perguntas, e se existem perguntas é porque há a possibilidade de respostas, né? Eu vejo isso muito, principalmente em ciência, né? Ou medicina. E se eu juntar isso com isso? E se eu, né? A maioria foi assim, o que acontece? Por que essa estrela pisca mais que a outra? Será que também é estrela ou é planeta, né? Ou é um sol? Então, às vezes a gente faz as perguntas erradas e muitas vezes a gente também tem respostas erradas. Mas a partir do momento que eu faço uma bela observação da minha própria vida ou das coisas que estão ao meu redor e faço essa pergunta, muitas vezes eu encontro a própria resposta na coisa em si ou dentro de mim. Ou na observação de coisas que estão por acontecer, porque eu começo a observar o mundo a partir da pergunta de uma forma diferente. Né? E, em geral, todos os inventos, todas as descobertas foi para o bem, né? Em geral. Né? Até, infelizmente, a bomba atômica ou a bomba de hidrogênio. A intenção era você ter o controle dos átomos e saber que se eu fizer isso, eu mato pessoas. Mas, em geral, todos esses cientistas, eles não queriam que a bomba fosse criada. Eles sabiam que aquilo ia ser a destruição do gene. A destruição muito mais do que da pele, do osso, da perna, que aconteceu até então nas guerras anteriores, era a destruição da sua herança genética. Então isso é muito forte, porque a ideia da invenção, né, de ser criativo, é trazer luz para o mundo e não destruição. Onde ocorre a destruição? Nesses sistemas que querem que a gente se homogeneize, que a gente seja submisso, que a gente obedeça. Mas, assim, sempre tem alguém que vai jogar o coquetel Molotov, que vai causar, e isso é muito bom, porque a gente vai romper com esse automatismo. Claro, eu não estou pedindo para vocês agora largarem maridos, filhos, né? Mas, de repente, começar a se observar com mais carinho, né, Carmen? Às vezes a gente se maltrata tanto, né? Faz autocríticas e censuras, e aí a gente tem que parar e se perguntar, peraí, isso daqui é meu? Ou será que eu estou replicando alguma coisa que o mundo, ou que às vezes a minha memória, quase uma memória inconsciente, traz? Né? E eu vejo a arte, quando consciente, quando nessa proposta de, né, quase que de reconhecimento, de pertencimento ao mundo, ela é poderosíssima, porque se eu faço em resposta ao mundo como eu vejo, as pessoas vão ler essa obra. E elas vão se transformar. Olha o tanto de exaltações a gente teve quando falou do Goethe. A obra dele é impactante até hoje, traduzida em milhões de línguas. Uma coisa que nós conversamos e que veio várias vezes também agora, essa questão da força da sexualidade, não é? Da nossa ligação naquele caminho que eu falei aí com a base, né? Com a terra. E a força que a gente tem nessa conexão de cima e de baixo. E o tanto que essa Kundalini, não é? Que essa energia vai mexer com tudo isso. Então, é claro que, por exemplo, a pessoa que está deprimida, ela está separada
ela está desvinculada com a criação. E da mesma forma com a sexualidade. É uma coisa que tá caminhando junto, né? A criatividade e a sexualidade. Então, quanto que a gente procurar estimular a nossa criatividade vai trazer de volta o tesão pela vida, não é? A forma como a gente vê, e aí você colocou, a gente vê com curiosidade, faz com que a gente consiga continuar elaborando perguntas. E quem elabora perguntas também, né, Fabiola, olha para fora de si. Não está olhando só para si próprio. Está olhando para fora, está conseguindo enxergar fora, a partir de dentro, né? Então, acho que dá para juntar tudo isso. Muitas vezes como recurso, né, das constelações, a gente fala, olha, tem que procurar se vestir diferente, tem que procurar cortar o cabelo, fazer alguma coisa diferente, porque se a gente está tão fechado, a gente não consegue se ver de outra maneira, começa a mudar fisicamente para você perceber que você tem outros aspectos em si, e que esses aspectos podem trazer visões diferentes, não é? Visões que possam contribuir com essa criatividade e com essa ousadia, não é? Com essa ousadia de conseguir ver diferente, não é? Sim. Isso que você falou é bem real. Eu vivi isso, né? Para quem me conhece, sabe que eu nunca tive o cabelo tão loiro, mas o isolamento social me provocou, né? Já que a gente fica sempre nesse 3x4, né? No máximo, né? Uma blusa e o rosto para falar com as pessoas, me provocou a me olhar de outra forma, porque a gente estava realmente muito preso. O ser humano, ele tem na sua herança o nômade, o nomadismo. Depois ele se estabeleceu, mas a gente adora passear. Tem gente que gosta mais de viajar, tem gente que gosta menos, mas a gente adora visitar os amigos, né? Tomar um café numa padaria, de repente trabalhar, quer dizer, sair do seu local de habitação, de lar, para ir ao trabalho, quer dizer, separar as áreas da sua vida. E de repente a gente se viu nesses últimos 4 meses, indo para o quinto, já praticamente o ano de 2020 nesse isolamento, observando que a gente está preso. E a gente entra em conflito com algo que é muito natural e instintivo, que é caminhar, se movimentar, né? Por mais que sejam, às vezes, movimentos muito restritos dentro do carro, que seja, ou na moto, nem tanto mais a pé, mas mesmo assim, a proibição do caminhar já te deixa angustiado, né? E aí eu me vi nisso, né? Continuei trabalhando, dando aula online e tal. E eu falei, preciso mostrar para mim que eu estou em transformação. Claro que a gente surta um pouco, mas eu precisei, isso que você falou para mim agora me caiu como, sabe quando a carapuça serve? Eu falei, nossa, eu estava realmente buscando não deixar de ser eu, mas entender o que é esse novo eu, porque esse novo eu entendeu limites. Eu posso até aqui, se eu passar disso eu vou surtar. E eu vi o meu limite emocional surtado, eu falei, não, eu não quero mais isso. Então a gente começa também numa experiência ruim a saber o que quer ou o que não quer mais do presente para o futuro. Então o cabelo foi uma brincadeira, mas foi algo libertador, simbolicamente extremamente libertador. E consciente, né? Porque eu também não fiz isso em casa sozinha, tá, gente? Senão o cabelo não tinha, estaria raspado. Mas eu fui na cabeleireira, ela mora aqui perto, toda a proteção, etc. Para isso, sabe? Então, se eu tô sentindo que eu tô mudando, às vezes vai dar vontade de mudar a cor das roupas. Né? Se a gente observar, a gente tem fases, né? Teve a fase marrom, aí vai para uma fase mais rosa, aí tem a fase azul, né? Só quem usa uniforme que aí não tem muita escolha. Mas em geral a gente tem essas fases. Se usa mais lenço colorido, se está usando mais brincos ou colares. E parece bobagem, mas isso muda muito. Quer dizer, eu gosto muito de colares, e quando eu ponho o colar é como se eu estivesse com uma armadura. E essa armadura me protege, me guia. Mas isso é simbólico só para você acreditar que quando você está com aquela cor ou com aquele objeto, você é poderoso. E é o que acontece com os amuletos, né, Carmen? As pessoas
elas externam uma força que é Uhum. interna delas para um objeto, né? O ruim é quando a gente só acredita no objeto e não na Uhum. força interior, né? Porque o Uhum. objeto é só o externar dessa força interior. Uhum. Agora, quanto a gente está falando aí que mudou o cabelo, né? A gente sabe que tem canais no YouTube que começaram a ter mais seguidores justamente porque mostram os estragos que as pessoas fizeram nos cabelos em casa, Sim! aquela ânsia de mudar, não é? Sinto muito pelos homens que não tiveram tanta oportunidade de mudar, mas quantos eu percebi que começaram a deixar barba, não é? Começaram a fazer coisas diferentes justamente para, como uma pessoa disse, nunca a gente esteve tão perto da gente mesmo, né? Mas descobrir Exato. esse novo eu, né? Acho que também faz parte da criatividade, que foi uma necessidade que a gente teve para Foi. olhar para uma saída, vamos dizer assim, né? Para alguma coisa diferente. A gente está Exato. 4 minutinhos para o final. Oh, meu Deus, foi rápido! 4 minutinhos para o final. Eu vou passar agora para uns recadinhos aí, né? Para o pessoal continuar ligado no que vai acontecer. Pô, amanhã eu tô numa live, mas não tem nada a ver com esse assunto, uma live de odontologia. Quem tiver interessado em odontologia hospitalar para paciente especial é amanhã, com o doutor Reinaldo, vai ser bem legal, bem diferente mesmo, que é bem esse momento que a gente está passando. Mas nós vamos ter mais 3 workshops marcados do dia 22, do dia 29. A gente vai colocar as divulgações. Esses 2 dias já estão preenchidos para a constelação. Quem quiser participar nesses 2 dias, ainda dá para participar. E para constelar, a gente tem aberto apenas o dia 5 por enquanto. Tá? Então, dia 5 vai ser o workshop, a gente vai continuar divulgando. E nós já começamos a articular, né, Fabiola? Tá mais ou menos pré-agendado aí para o dia 12 de setembro o encontro. Bem provavelmente a gente vai fazer com essa ligação forte das constelações e mostrar na prática o que isso significa, o que isso pode significar em termos de transformação do processo criativo, da criatividade, das relações de uma maneira mais próxima, criatividade e constelação familiar. Então, a gente agradece demais a presença da Fabiola. Estamos juntos, né, Fabiola? Estamos juntos. Ah, Carmen, eu sou gratidão eterna, assim, contar um segredo. Todas as coisas que eu fiz até então, que você estava mais distante fisicamente, eu sempre projetava você, porque, enfim, uma pessoa que eu admiro muito, que tem uma luz incrível, uma força, e acho que também simbolicamente você esteve presente em momentos muito importantes e decisivos da minha vida, sempre orientando, aconselhando conforme a necessidade ou o pedido. E de repente estar aqui hoje com você, com essas pessoas maravilhosas, e eu sei que esse vídeo vai estar disponível depois, é um encontro de vidas, minha e sua, Uhum, que caminharam em paralelo. uhum, E nós temos gostos e estudos muito próximos, uhum, né? Eu não entendo tanto de antroposofia, mas é um assunto que toda vez atravessa a uhum. minha vida, né? E a Carmen, enfim, ela aplicou, né, muitos dos métodos antroposóficos em mim, enquanto criança, porque enfim, a especialidade dela enquanto odontologista. Outros interesses, como, por exemplo, a questão do autoconhecimento, que eu não entendi o que era, então, constelação familiar, ela é essa pessoa que também já vinha estudando há muitos anos e eu dando umas orelhadas e vamos ver onde que vai dar. E a questão da arte, né? Porque mesmo a Carmen não sendo uma artista plástica, visual que seja, o que ela faz com a gente, manter simetria, organização, Fábio, é obrigada. arte. A Obrigada. cirurgia é uma arte. Como artista, foi a melhor coisa que você fez, viu? Melhor coisa. Ah, gente, olha, faltam 20 segundos. Obrigada. Um beijo no coração de todo mundo. Vai ficar gravado. Continuem aí ligados. E, por favor, acessem o site do Constelandinho. Baixem para vocês o e-book e o artigo, que tem um resumo bem interessante de tudo que a gente trouxe para vocês.